Olá, está começando mais um InfluCast, a sua dose semanal de conteúdo sobre influência digital. Este é mais um episódio da nossa série especial sobre o coronavírus e seu reflexo na rotina e no trabalho de quem cria conteúdo online. Conte com nossa companhia durante a sua quarentena. Você nos escuta no Spotify e nas melhores plataformas. Eu sou Andressa Grifante, jornalista e empresária da agência RS Bloggers e criadora de conteúdo no site passageira.com.br. Olá, e eu sou Leonardo Zanata, pai do Arthur, advogado especialista em direito digital e entusiasta de novas tecnologias e de joguinhos eletrônicos. E eu quero lembrar vocês que o InfluCast tá com financiamento coletivo no PicPay, com planos de assinaturas que partem de R$5. Considere se tornar um dos nossos apoiadores, a sua contribuição ajuda muito no desenvolvimento e na propagação desse projeto. E Andressa, qual é a boa de hoje? Vamos lá! Já abordamos aqui diversas mudanças de comportamentos, rotina em família, alternativas para quem produz conteúdo turístico, esportivo. A gente já teve dica de economia, de saúde mental e dessa vez a gente vai falar sobre como a pandemia tem afetado as relações contratuais. Então, como fica aquele acordo de trabalho, o pagamento que eu me comprometi a fazer e agora não vou mais conseguir, como renegociar contratos com fornecedores e clientes, enfim, como é esse impacto e o que afinal podemos fazer para diminuir o impacto no bolso e até nos relacionamentos com parceiros comerciais. Estes e outros questionamentos que recebemos de alguns ouvintes, vamos repassar às convidadas de hoje, as advogadas Marília Vitola e Renata Willig. Elas vão nos ajudar a esclarecer esses pontos todos. Gurias, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Oi, tudo bom? Obrigada pela participação. Bom, gente, é sempre um prazer receber colegas de profissão aqui, né? Já vamos começar no embalo então e já vou mandar direto a primeira pergunta. Muito está se falando, durante essa pandemia toda, em caso fortuito e força maior. No episódio anterior, eu falei, inclusive, sobre isso e nós abordamos um pouco essa questão, mas não me aprofundei nela. Nossa audiência, no entanto, ficou em dúvida. Qual a diferença entre um e outro e como isso impacta eles e os contratos que eles deveriam honrar? Tanto na condição de prestador como na condição de tomador de serviço. Marília, tu consegue me ajudar nessa? Claro. O Código Civil, ele estabelece no artigo 393, e aí eu vou pedir licença para ler o que está no artigo, mas é bem rapidinho, que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. No parágrafo único, o artigo fala: o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, o que isso significa, né? O que é o caso fortuito, o que é força maior? Existe uma distinção acadêmica entre o que se entende por um e o que se entende por outro. Mas a discussão sobre esse tema não tem maior relevância nesse momento, uma vez que os efeitos vão ser idênticos na aplicação tanto de um instituto quanto do outro. Grande parte da doutrina refere-se ao caso fortuito como sendo um evento humano insuperável, por exemplo, a greve ou os chamados atos do príncipe, que são as medidas adotadas pelo poder público que impedem o cumprimento de obrigação pelo devedor. E a força maior, por outro lado, seria o fato natural inevitável, como, por exemplo, enchentes, terremotos. Então, esses são os exemplos que a doutrina traz. Mas tendo em conta essa distinção, a declaração de pandemia e as medidas determinadas pelos governos para frear a disseminação do vírus, elas se enquadrariam na categoria de caso fortuito. Mas como a gente viu ali pela leitura do artigo que eu fiz lá no início, o Código Civil trata os dois institutos de forma idêntica. Tanto um quanto o outro são definidos como o fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, os efeitos da aplicação desses institutos poderá ser a exclusão da responsabilidade daquele que, em virtude do fato imprevisto ou imprevisível, deixa de adimplir o contrato. Ou seja, ele deixa de cumprir a sua parte no pacto. Essa exclusão de responsabilidade ela pode significar o afastamento dos efeitos da mora, que é o atraso, né? Então, os encargos, incidentes, cláusula penal, que é a multa, ou o próprio desfazimento do contrato.
que a gente chama de resolução contratual. Em termos práticos, Marília, só uma parte, assim, uma entrada. Em termos práticos, isso impediria também, por exemplo, a inscrição do nome na pessoa num órgão de mal pagador? Sim, poderia impedir, porque é um dos efeitos da mora, né? É justamente aqui quando a gente fala tanto a incidência dos encargos monetários mesmo, quanto essas outras questões, protesto de título, inscrição de nome. E assim, é indiscutível que a gente está assim, diante de um caso fortuito, mas a verificação do impacto desse fato, então, nas relações contratuais, é que necessariamente vai passar pela análise de cada caso concreto. Certo. Não tem uma receita de bolo pra gente seguir para todos. Não, principalmente quando a gente está falando de contratos paritários, né, que são aqueles contratos como, por exemplo, os contratos empresariais, em que as partes têm igualdade de condições e liberdade de contratar e negociar e tudo mais. Maravilha, obrigada, Marília, pelo esclarecimento. E nessa pandemia, todo mundo foi pego bem de surpresa, né? Ninguém previa essa estagnação completa dos serviços, então dificilmente tinham algo previsto em contrato. Mas eu gostaria aqui de comentar sobre um caso que foi exceção. Uma notícia que eu li essa semana: o torneio de Wimbledon, muito bem precavido, pagou seguro em caso de pandemia por 17 anos e agora vai receber 722 milhões, mesmo com o torneio cancelado. Então, uma matéria no portal da ESPN, para quem quiser dar uma olhada, mostrou que a organização pagou um seguro então de 2 milhões anuais desde 2003, e em caso de uma pandemia mundial, como essa que a gente está vivendo do coronavírus. Me perdoa o trocadilho, Andressa, mas foi uma baita bola dentro, né? Baita bola dentro do Wimbledon. Bom, infelizmente, né, Léo, nem todas as empresas, nem todos os profissionais têm esse nível de planejamento. Com certeza. Seria um mundo ideal se tivesse. E agora que a gente já entendeu um pouco melhor esses conceitos de caso fortuito, força maior, em termos práticos, Marília, a gente gostaria de saber aqui o que pode ser feito para revisar ou alterar esses contratos que foram prejudicados ou que estejam em aberto e que, como eu falei antes, não previam um acontecimento e uma recessão desse tamanho, né? Vou dar aqui como base um exemplo. Uma ouvinte nossa possui uma casa de festas e tinha contratos fechados e pagos já para todos os finais de semana até agosto. Agora, todos os clientes cancelaram os contratos, alguns solicitaram novas datas e outros já solicitaram reembolso completo. Isso inviabiliza e afeta, né, diretamente o negócio dela. Como o Léo já mencionou num episódio anterior, nesse cenário de pandemia, todos saem chamuscados. E a gente tem que evitar que um lado saia mais prejudicado que o outro. Então, assim, com esse exemplo e esse comentário, o que pode ser feito? Esse é o momento de buscar uma renegociação. Como fazer essa renegociação desses contratos? Essas questões, assim, que relacionadas a eventos, principalmente, foram as primeiras que saltaram aos olhos aí de todo mundo, né? Porque os eventos, eles são planejados geralmente com bastante antecedência e tem uma série de profissionais e outras empresas envolvidas também, né? Além de toda a expectativa e inteligência emocional envolvida nisso também, né? Imagina um casamento, né? Enfim, é complicado mesmo. Mas assim, a gente tem dito isso nas nossas redes sociais, sempre que a gente conversa, que dificilmente a gente vai ter hoje um contrato que traga exatamente a previsão ideal, a solução para isso que a gente está vivendo. Porque isso é realmente o imponderável, né? Os contratos, via de regra, trazem lá a previsão de exclusão de responsabilidade por caso fortuito ou força maior de uma forma muito genérica, ou não trazem. A gente, lá no escritório, a gente sempre se posiciona de forma a estimular as partes a ampliarem o diálogo, né? Negociarem de forma aberta os seus contratos. A gente convida os contratantes a imaginarem as situações, porque a gente vê que isso realmente fortalece o instrumento. Então, nesse momento, não é exatamente um conflito, né, mas é um fato externo que vai afetar essa relação, e todas estão sendo afetadas, né, todos os contratos. Mas é importante deixar claro que a ocorrência do caso fortuito isoladamente não autoriza qualquer relativização de estipulações contratuais ou legais.
Então a gente precisa ter muita cautela e responsabilidade nesse momento, né? Isso vale para os contratantes e também muito para os advogados que assessoram, para que a pandemia não seja utilizada como justificativa para descumprimentos contratuais em cascata, para judicialização em massa e principalmente para que não seja usada como subterfúgio para revisão ou rescisão de pactos que de repente já vinham gerando insatisfação por outros motivos. No caso dos eventos, em especial, né, principalmente aqueles cuja a execução se daria justamente nesse período de isolamento social, a gente verifica realmente a impossibilidade de cumprimento da obrigação, né? A obrigação se torna impossível. E, em tese, isso autorizaria a rescisão do contrato. A gente teria que resolver porque aquilo não pode ser cumprido. E aí, mais uma vez, a gente precisa verificar o que diz cada contrato, porque as partes podem, inclusive, estipular no instrumento que, ainda que ocorra caso fortuito ou força maior, ainda assim eu me responsabilizo pelo cumprimento da obrigação, pelo pagamento ou pela indenização. O que a gente fala assim, ó, estando ou não estando previsto, havendo ou não havendo a possibilidade de rescisão, sempre é possível renegociar. Então, o que a gente recomenda é que, se possível, se opte pela suspensão, pelo adiamento, em detrimento da rescisão contratual, que vai gerar muito mais danos, né? Então, é o momento da gente ser criativo e pensar de uma forma sistêmica, porque uma economia saudável depende da rodagem em conjunto de todas as pequenas engrenagens, né? Então, as partes sempre podem negociar. Eu achei interessante, Marília, agora tu finalizou aí citando a criatividade, né? Que nesse momento ela é super bem-vinda. Eu tenho visto alguns restaurantes, alguns bares, cervejarias estimulando as pessoas a comprarem e deixarem como um bônus, enfim, pendurado. Deixando esse valor, por exemplo, doa, né, entre aspas, doa, porque não seria uma doação, mas paga R$100 e quando tudo se restabelecer, no momento que a pessoa puder utilizar esses R$100, ela ainda ganha mais 100 em consumo, sabe, no local. Acho que isso é uma forma bem criativa, que vários bares aqui já utilizaram, que estão realmente com as portas fechadas e contando com muita criatividade para poder retomar com algum fôlego, né? Para não fechar de vez as portas e nunca mais reabrir, né? Porque a gente entende que muito negócio pode falir. Então, acho que é interessante o que tu colocaste de diálogo, sempre buscar um acordo. E, no caso dessa casa de festas, né, daqui a pouco, bom, o evento era agora em abril, não vai poder acontecer, mas deixa esse dinheiro, ou parte desse dinheiro ali, para realizar esse evento ou qualquer outro evento na mesma casa de festas no ano que vem ou no segundo semestre e ganha como bônus alguma coisa a mais, sabe? Isso, é o momento de pensar, parar e analisar cada caso e pensar em alternativas, né? Eu tenho visto essa dos restaurantes e acho muito interessante. Só também é preciso ter cuidado para não se comprometer daqui a pouco com algo que lá na frente não seja possível, né? Então, é super válido e a gente tem que ter cuidado assim, para daqui a pouco não estar gerando mais um problema contratual lá na frente. Bom, recentemente a gente teve a notícia do que a gente está chamando aí de Corona Voucher, né? Que é esse auxílio emergencial para os trabalhadores informais, os microempreendedores individuais, os autônomos e os desempregados. Inclusive, a gente abordou um pouco sobre ele num episódio anterior com a nossa convidada Janile Soares, economista. Escutem ali o episódio também que a gente teve com ela e aproveitem já para consultar essas informações. Bom, dividindo os holofotes com esse Corona Voucher, existe um projeto de lei que quer alterar diversas questões nesse período de crise. Queria agora então que a Renata nos explicasse que projeto é esse e quais os impactos dele, considerando que o nosso público aqui do podcast são influenciadores, microempreendedores individuais e profissionais autônomos. Bom, gente, esse projeto é um projeto de lei 1179 de 2020
que traz um pouco de soluções, digamos assim, para alguns impasses trazidos pelo coronavírus nos contratos empresariais. A ideia do projeto é passar um pouco mais de serenidade e segurança nesse momento de muitas incertezas por todos os lados, né? E o mundo inteiro está sendo impactado, né? É preciso ter muita calma e serenidade para avaliar, né, os impactos do vírus no prosseguimento daqueles contratos em específico. Então, para os influenciadores digitais, MEIs e grande parte de marcas, né, certamente os reflexos também irão existir. Mas é muito importante dizer que o projeto tem um marco temporal para os efeitos dele, ou seja, eles começam a partir do dia 20 de março, e os influenciadores também estão impedidos de exercer seus trabalhos de forma adequada, não podem ir para a rua, para as lojas, divulgar as marcas. E o contrato, com certeza, pode ser suspenso, né? Mas rescindir é outro cenário, né? Então é preciso imaginar que o que não vale e nem podemos dar lugar nesse momento é para o oportunismo. Aquele que tinha um contrato já negociado com algum influenciador por, digamos assim, 3, 4, 5 meses, se aproveitar desse inesperado e descumprir com as suas obrigações, também é um oba-oba generalizado, né, com relação a uns contratos que, né, eles firmaram antes mesmo de existir toda essa problemática. O nosso papel no direito empresarial, até conversando um pouco mais com vocês sobre, né, o que é que a gente tem falado para os nossos clientes, é tentar auxiliar, colocando em ordem os interesses de todo mundo, conhecendo e respeitando a realidade do mercado brasileiro, em que na esmagadora maioria tem como geração de empregos provenientes das pequenas e médias empresas. E são essas que merecem o nosso olhar nesse momento. Os influenciadores, mesmo aqueles que não têm empresa constituída, também são equiparados, né? Pois têm a mesma liberdade de contratar. Então, assim, o que eu digo é que vamos usar nesse momento as nossas ferramentas de negociação, um tanto de skillway, né, para batalhar pela composição, porque certamente é a melhor solução nesse momento tomado por muitas incertezas aí no nosso mundo afora. Bem boa colocação, Renata. Mas me surgiu uma questão relacionada a algo anterior que a gente estava falando. Nós sempre trabalhamos aqui com um cenário ideal, onde as duas partes estão abertas para uma negociação, onde está todo mundo com o mesmo ânimo. Mas e se a outra parte, por exemplo, não estiver aberta para negociar? Eu tomei conhecimento de uma ouvinte que o locador foi irredutível quanto o parcelamento. Redução do valor proposto e ainda informou para ela que quando passar isso aí, ela vai aumentar o aluguel, vai revisar o aluguel. Num cenário onde a locatária era pagante assídua e tinha um bom histórico de ser uma boa pagadora, ela tá num mato sem cachorro, né? Sim, sim. Realmente o coronavírus ele está impactando bastante essa questão das locações. A questão da renegociação é sempre a melhor forma de conduzir a questão, mas sempre olhando para os impactos no caso concreto, de forma que se apliquem as regras tanto previstas no contrato, né, entre eles, quanto as previstas em lei. Mas o próprio projeto de lei, ele tem um olhar bem criterioso para os casos de locação. Ele traz orientações bem claras, com o intuito de segurar um pouco essa situação terrível que os locadores e locatários estão enfrentando, porque a gente tem visto que é uma das principais reclamações vindas dos nossos clientes, né? Mas a minha dica é sempre oferecer ou daqui a pouco um período de carência, ou um pagamento de 50% do valor, ou até mesmo uma isenção de qualquer encargo de multas, juros. Enfim, todos os esforços, né, estão sendo no sentido de negociar mesmo. E, por fim, assim, a gente tem que lembrar que o desequilíbrio não decorreu de um gesto ou uma conduta de nenhuma das partes, né? Então, não foi nenhum dos contratantes que gerou esse efeito, e o que reforça ainda mais toda essa ideia de negociação, diálogo e cooperação entre os contratantes. Muito importante essa palavra, cooperar. Eu acho que é essa palavra mesmo, porque eu ia comentar que as duas partes têm que ceder e tem que ser flexível, né? Não é só de um lado, Exatamente. nem só de outro. São as duas para justamente achar esse ponto de equilíbrio.
E Exatamente. ainda comentando a tua resposta na pergunta anterior, tu falaste, Renata, de skills, né? De usar as competências aí. E acho que esse é um momento para influenciadores, que a gente sabe que é boa parte do nosso público, utilizarem essa skill que eles têm tão bem, que é a própria influência, né? Então, utilizar isso a seu favor, influenciar para que esse cliente, enfim, consiga flexibilizar. Para que haja essa composição, né? E assim se minimize os prejuízos de ambos os lados, né? Por isso é importante essa união de esforços, né? O diálogo e tentar manejar esses contratos para que não se rescinda, né? Essa é a pior alternativa. Tanto com clientes como para fornecedores, que eventualmente elas têm que pagar. Justamente. Muita gente paga fotógrafos, grafistas, enfim, a gente tem inúmeros prestadores de serviço ao nosso redor, assim como temos clientes também. Então, usar esse poder de persuasão, de flexibilidade, perfeito. Enfim, resiliência. Todas as ferramentas disponíveis, né? Exatamente, perfeito. E para os influenciadores, de repente, nesse momento, né, fazer daqui a pouco uma divulgação eventual de marcas mesmo que não esteja trabalhando nesse momento, que estejam com alguma ação legal, pode ser uma forma também de reaproximação, né, de reativar contratos passados, então tudo é válido. Vamos lembrar que a economia vai ser reativada, né? Ela vai voltar em algum momento. Então, nesse período, vale a gente continuar se mostrando, trabalhando, ganhando visibilidade, ainda que baixe o custo, que aceite receber o pagamento um pouco mais para frente, mas que não pare totalmente, né? Porque quando tudo voltar, quem vai ser lembrado, né? Aquelas pessoas que mantiveram enfim, os seus acordos, ou mantiveram seus trabalhos, que foram flexíveis com seus clientes, com seus fornecedores. Então, eu acho que isso conta muito também lá na frente, né? Com certeza. Olha, bastante proveitosa a conversa até aqui. E aí, já encaminhando essa conversa toda para o final, ficou um questionamento. Ficou um questionamento aqui. Ficou, na verdade, um pedido de uma reflexão. Vocês acham, gente, que a prática de alinhar melhor os acordos comerciais, os contratos, vão se intensificar a partir de agora? Vocês acham que marcas e profissionais vão se preocupar mais em incluir, por exemplo, cláusulas prevendo os casos de força maior, ou de pandemia, ou de enchente? Porque a gente sabe que só quem trata com essa especificidade da desgraceira são contratos de seguros, né? Eles que adentram os meandros da desgraceira. Vocês acham que nós vamos acabar vendo nos contratos mais simples, os contratos mais dia a dia, previsões para esse tipo de questão? Porque, usando o ditado popular, os gansos foram alertados, né? Então agora, como é que vai ficar daqui pra frente? O que vocês acham? Olha, Léo, eu espero, assim, que algo de bom a gente... Na verdade, muitas coisas, né, estão acontecendo. A gente está vendo muitos reflexos também, curiosamente, positivos de tudo isso. Mas eu espero realmente que as pessoas passem a olhar para o contrato como ele deve ser olhado, que é um instrumento que está ali. Ele não serve só para te dizer quando tu deve pagar, ou quando tu deve receber, e quanto, e qual é a multa se houver atraso. Ele serve para realmente fortalecer aquela relação. Um bom contrato, ele, desde o início, desde quando ele nasce, ele tem esse papel de integrar, né? De fazer as partes conversarem e entenderem por que elas estão, afinal, empreendendo de forma conjunta. O que eu acho que sim, as marcas devem olhar para essa questão dessa cláusula prevendo os casos, caso fortuito e força maior, e me preocupo que talvez isso seja feito de uma forma aleatória, ou excluindo amplamente, ou incluindo sem critérios, né, o que configura, o que é hipótese de suspensão ou de rescisão do contrato. E principalmente, assim, quando a gente está falando, até no caso dos influenciadores mesmo, que às vezes trabalham com marcas muito grandes, né? Marcas nacionais fortes, assim, que normalmente recebem os contratos para revisão, né? Não mandam os seus contratos.
Então, o cuidado de analisar como isso vai vir daqui para frente, porque pode ser que ali naquela cláusula, né, onde se trata do caso fortuito da força maior, tenha uma disposição que te coloque em muita vulnerabilidade. Então, é preciso ver como isso vai vir a partir de agora e propor, né, desde o início do contrato, esse diálogo, entender por que aquilo está proposto daquela forma, né. Acho que isso que a gente está ainda na expectativa de ver como é que as coisas vão acontecer daqui para frente. Sim, Marília, e não é errado nem feio orientar as pessoas a buscarem ajuda profissional especializada. Todo mundo é apto a ler um contrato. Quem vai entender como ele deve ser entendido são profissionais. E não é errado nem feio dizer, procurem apoio jurídico especializado. Com certeza. O meu primeiro ponto. E o segundo é, passemos a dar valor para o bendito do contrato, porque eu ainda vejo relações negociais e comerciais acontecerem completamente num universo de oba-oba, onde são promessas tratadas via mensagem de WhatsApp, que são facilmente adulteradas, e é tudo tomado de um amadorismo que deixa a desejar. Gente, 2020, olha a desgraceira que tá acontecendo. Já era tempo, né? Já era tempo de tu ter pelo menos um modelo base de contrato para te guiar. Pra muita gente não é nem melhorar o contrato, é passar a usar o contrato a partir de agora, né? Então, por fim, né, gente, gostaríamos muito de falar que no campo do direito contratual existe sim a colaboração, né? A gente pode colaborar ainda que em situação de guerra, né? Não se trata de imaginar uma sociedade ideal, toda aquela coisa um pouco idealista mesmo, mas de estimular, né, nesse tipo de problema que está acontecendo pelo mundo afora, a negociação. E é uma ótima mensagem nesse momento que a gente fala tanto de união, né? De todo mundo se unir, ficar em casa, que não é por nós, é pelos outros. Então vamos nos unir também colocado. No âmbito jurídico, no âmbito das relações contratuais. Isso mesmo. Renata e Marília, gostaria que vocês deixassem aqui pra gente os contatos de vocês, páginas, onde a gente acha, onde a nossa audiência pode encontrar vocês também, se ficaram com alguma dúvida, quiserem contatar vocês. A gente tem uma página super bacana que nós constantemente colocamos dicas e matérias sobre o direito empresarial, que se chama @villigvitola. E temos um e-mail de contato, que é contato@villigvitolaadvogados.com.br. Podem nos procurar que a gente está disposto para conversar com todos vocês. Maravilha! Vou pegar esse gancho para também chamar o pessoal para acompanhar o nosso podcast no Instagram, que é @escuteinflucast. A gente vai divulgar lá, cada novo episódio a gente vai atualizando ali. E é isso, gurias, muito obrigada por nos fazerem companhia nesse tema tão necessário. Léo, obrigada por mais essa e até a próxima. Obrigada, Léo e Andressa. Obrigada, Léo e Andressa. Muito obrigado a todas. E as arrobas delas do escritório e o e-mail vão estar na descrição desse post. Até a próxima!